Você já sentiu que algo está faltando na sua conexão com Deus? E se eu te dissesse que existe um segredo poderoso, usado por grandes homens da fé, mas que hoje quase ninguém pratica? Esse segredo pode transformar sua vida espiritual, aprofundar sua comunhão com Deus e desbloquear respostas que você tem buscado há anos. E o mais interessante, até Jesus fez isso antes de enfrentar seus maiores desafios. Mas esse segredo não é o que muitos pensam. E pode ser que você esteja fazendo errado. Seja bem-vindo ao canal Restauração Espiritual, onde exploramos as verdades bíblicas que restauram vidas. Aqui falamos sobre fé, crescimento espiritual e como se conectar verdadeiramente com Deus. E hoje vamos falar sobre um tema profundo e transformador: o jejum. Não como um simples ritual, mas como um caminho para revelações espirituais profundas. O jejum não é apenas parar de comer, é um ato espiritual poderoso que nos aproxima de Deus. No livro de Mateus, Jesus nos alerta: quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas, mas unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que vê em secreto. Mateus capítulo 6, versículo 16. Isso significa que o jejum não é um espetáculo. É um momento entre você e Deus. Mas por que jejuar? Desde tempos antigos, grandes líderes espirituais jejuavam antes de tomar decisões importantes. Martinho Lutero, Agostinho, Daniel, Elias, Ana, todos eles entenderam o poder do jejum. E agora eu te pergunto, se Deus colocou essa prática na Bíblia como algo essencial, por que hoje quase ninguém jejua? Vamos descobrir juntos o verdadeiro significado do jejum e como ele pode mudar a sua vida. Agora que entendemos que o jejum não é apenas uma simples abstenção de comida, mas um ato espiritual profundo, vamos explorar o que a Bíblia nos ensina sobre essa prática e como ela pode transformar sua vida. O jejum bíblico é a prática de abster-se de alimentos ou determinados hábitos por um período específico, com o objetivo de buscar a Deus de maneira mais profunda. No Antigo Testamento, vemos o povo de Israel jejuando em momentos de arrependimento, guerra, crises nacionais e busca por direção. No Novo Testamento, Jesus, os apóstolos e a igreja primitiva jejuavam regularmente como parte da vida cristã. Mas qual o propósito real do jejum? Conexão com Deus. O jejum nos ajuda a tirar os olhos do mundo e focar em Deus. Autodisciplina e santificação. Nos ensina a dominar nossos desejos e viver no Espírito. Arrependimento e consagração. Em momentos de arrependimento, jejuamos para nos aproximar de Deus. Direção e propósito. Muitos homens de Deus jejuaram para tomar decisões importantes. Poder espiritual. O jejum fortalece a fé e nos ajuda a vencer batalhas espirituais. Vamos analisar como a Bíblia trata o jejum com mais profundidade. Jesus e o jejum no deserto. Após ser batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 2. Durante esse tempo, Jesus enfrentou a tentação de Satanás, mas permaneceu firme na palavra de Deus. Isso mostra que o jejum não apenas fortalece nossa espiritualidade, mas também nos prepara para enfrentar desafios espirituais e resistir às tentações. Moisés e o jejum. Antes de receber os mandamentos, Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai antes de receber as tábuas da lei. E estive no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Deuteronômio capítulo 9, versículo 9. Isso demonstra que o jejum pode ser uma preparação para receber revelações de Deus. O jejum de Daniel. Daniel praticava o jejum regularmente, e um dos jejuns mais conhecidos foi o de 21 dias, em que ele se absteve de alimentos desejáveis e buscou a Deus em oração. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca.
Daniel capítulo 10, versículo 2. O jejum de Daniel é um modelo para aqueles que desejam buscar revelações e respostas de Deus. O jejum de Ester e a libertação do povo judeu. Ester pediu que todo o povo jejuasse por 3 dias antes dela se apresentar ao rei para interceder pela salvação dos judeus. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Ester capítulo 4, versículo 16. Aqui, vemos que o jejum pode ser um clamor coletivo por intervenção divina. Sensibilidade à voz de Deus. Quando jejuamos, retiramos as distrações e nos tornamos mais sensíveis ao Espírito Santo. Chamando eles assim o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. O jejum abre espaço para ouvirmos a voz de Deus com mais clareza. Quebra de cativeiros espirituais. Em Isaías 58, Deus nos mostra que o verdadeiro jejum tem o poder de libertar aqueles que estão presos em batalhas espirituais. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os oprimidos. Isaías, capítulo 58, versículo 6. O jejum tem o poder de trazer libertação espiritual, renovação espiritual e arrependimento. O jejum também é um tempo de arrependimento e purificação espiritual. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Joel capítulo 2, versículo 12. Como praticar o jejum corretamente? Agora que você entende o poder do jejum, como colocá-lo em prática, escolha o tipo de jejum. Jejum completo, sem comida e sem água, feito por períodos curtos. Jejum parcial, evita certos alimentos, como o jejum de Daniel. Jejum intermitente, pula refeições específicas e usa esse tempo para oração. Tenha um propósito claro. Não jejue apenas por religiosidade. Determine o motivo do seu jejum. Busca por mais intimidade com Deus. Resposta para uma decisão importante. Libertação de um pecado ou vício. Use o tempo para orar e ler a Bíblia. O jejum sem oração e meditação na palavra é apenas uma dieta. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Seja discreto e evite o orgulho espiritual. Jesus ensinou que o jejum deve ser algo íntimo entre você e Deus. Quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuas. Mateus capítulo 6, versículo 17. O jejum não é um troféu espiritual, mas um caminho para a humildade. Desafio para você. Agora que você entende a importância do jejum, eu quero te desafiar. Escolha um dia nesta semana para jejuar. Separe um momento do seu dia para buscar a Deus. Leia a Bíblia e medite nos versículos sobre jejum. Ore por um propósito específico e veja como Deus trabalha na sua vida. Se você aceitar esse desafio, comente aqui: eu vou jejuar. E se esse vídeo te abençoou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Restauração Espiritual. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.